apresentação, vou começar de novo então para ficar bonitinho, tá? Faz de conta que eu não errei, falou? Agora isso aí foi gravado. Isso. Não, não pode ir nem para o Domingão do Faustão. Então vamos lá. Galera, então o que eu vou trabalhar hoje? Eu vou trabalhar com vocês a última parte da Idade Média Ocidental, tá? Que é a crise do século XIV. E dentro dessa crise do século XIV, que é a última etapa da Baixa Idade Média, eu vou mostrar como é que o sistema feudal ruiu e como é que da ruína do sistema feudal vai nascendo o sistema capitalista. Aí eu faço sempre uma recuperação de conteúdo para vocês entenderem. Baixa Idade Média, assunto que a gente vem trabalhando, é aquele período que a gente fala em que o sistema feudal quebra e o outro sistema nasce, é o sistema capitalista, tá? E o legal é que vocês foram percebendo ao longo dessa Baixa Idade Média alguns elementos que já foram tentando colocar em ordem por que o sistema feudal era fraco e por que o sistema capitalista nasceu e sobreviveu. Eu vou pegar alguns exemplos. Quando você trabalha o movimento cruzadista, as cruzadas, você entende que as cruzadas aconteceram num momento em que o sistema não estava muito legal, o sistema feudal. Qual era? Era o descompasso entre produção e consumo. Era muita gente para pouca produção. E por que acontecia isso? Porque o solo não aguentava produzir. Então, com esse descompasso, alguns camponeses vão sair do feudo, ou expulsos, ou por conta própria vão para a cidade. Na cidade se tornam comerciantes, artesãos. Lembraram? Vocês vão perceber que, nessa época, acontece um renascimento comercial e urbano, mas dentro desse renascimento comercial e urbano, uma coisa interessante era a necessidade que os comerciantes tinham de produtos para serem negociados. E, ao mesmo tempo, uma igreja católica que está descabelada. Ela está percebendo que o sistema feudal não está bem, e está percebendo que o surgimento da atividade comercial era também nocivo para ela, porque se o sistema feudal cai, ela perde poder. Então, o movimento cruzadista ele acontece exatamente nisso, numa tentativa de salvar o sistema feudal, de fortalecer a Igreja Católica, e dentro de um contexto da Baixa Idade Média, que era a crise de produção, aquele descompasso e o renascimento comercial e urbano. Beleza? Só que o bacana é que logo em seguida a tudo isso que está acontecendo, vimos e terminamos na aula passada, conhecida como ontem, as monarquias nacionais estavam se formando. E quando as monarquias nacionais se formam, quem perde poder? A igreja. E quem fortalece-se? O rei. Mas o detalhe é, quem dá apoio para esse fortalecimento do rei? É a burguesia. Então, mais uma vez, o que a gente percebe dentro dessa Baixa Idade Média é que o sistema feudal ele não consegue se adequar, ele não se adequa a essa formação das monarquias nacionais, porque quem está fazendo tudo acontecer é o burguês, e utilizando qual atividade? O comércio. E com isso, nascendo qual sistema econômico novo? O capitalista. Entenderam? Então, só por aí, vocês podem compreender que o sistema feudal ele não tinha como se sustentar, ele estava engessado, ele estava ultrapassado, e a passos largos o sistema capitalista estava nascendo e estava começando a se consolidar, mas ainda chamado de pré-capitalismo, tá? E como é que entra a crise do século XIV? Cada crise do século XIV aparece exatamente nesse século que é chamado divisor de águas. É o século em que a agricultura não vai bem, a política está mudada, porque você tem uma centralização, a Igreja Católica perdeu o controle da situação, a produção não está acontecendo, mas ela está alimentando o comércio, porque o comércio é uma alternativa. Então é chamado, pessoal, de crise do século XIV, a mesma coisa que crise do sistema feudal. E quer ver que coisa inusitada? Galera, tenho certeza que vocês já ouviram falar dos famosos cavaleiros do Apocalipse, né? Quais são? A peste, a fome, a guerra e a morte. Tchutchucos, saibam que esses 4 cavaleiros do Apocalipse foram criados aqui nesse momento. Por quê? Porque a Europa começou a entrar em contato com a peste, que é a peste negra. A Europa começou a entrar em contato com guerras, dentre as quais a que mais vocês ouvem falar é a Guerra dos 100 Anos. A Europa entra em contato com a morte, aí vem também relacionado às guerras, a peste, a fome, e, sobretudo, a Europa entra em contato, tchutchucos, com o pior período da sua história.
Então, eu entendo que essa crise do século XIV, ela foi uma crise feudal, uau, mas, sobretudo, ela foi uma crise europeia, entenderam? E reparem, tchutchucos, essa crise europeia é a crise que definitivamente vai matar o sistema feudal, vai matar um sistema que vem se arrastando há muito tempo, vai matar um sistema que não consegue se adequar, se mudar, e com isso, das ruínas do sistema feudal, nós temos com toda certeza a consolidação do próprio sistema capitalista. Tá joia? Então vamos estudar cada um dos elementos dessa crise do século XIV. Quais são? A Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e, por último, as revoltas camponesas. Vamos lá? Vou começar pela Grande Fome. Tchutchucos, estou colocando o coração, mas é mais para destacar, porque não é nada legal. Todo mundo sabe que há muito tempo, desde o século X, XI, a produção na Europa, a produção agrária na Europa, não era satisfatória. Não era satisfatória porque, hora e meia, tinha um aumento da população, isso era muito natural, e, por outro lado, com o aumento da população, você tem também o aumento da demanda. Só que o detalhe é o seguinte, o campo ele não consegue acompanhar essa demanda. Ele não consegue, porque todo mundo sabe que o campo europeu ele é muito mal nutrido, ele é muito mal trabalhado, ele está sujeito às intempéries, ele está sujeito a clima. Só que a coisa ficou pior, tchutchucos, entre os anos de 1315 e 1317. Por quê? Porque nesses anos, 3 coisas aconteceram de uma vez só. A primeira delas foi o colapso agrícola. E o que é o colapso agrícola? O colapso agrícola, basicamente, é o esgotamento do solo. Olha que doideira. Lembra que eu falei para vocês que a produção feudal era uma produção agrária, mas ela era muito rudimentar? Então imaginem que o homem europeu nessa época, o que ele tinha de ferramentas para trabalhar eram coisas muito irrisórias. Era um arado, o arado de ferro, era a utilização, por exemplo, de um animal para puxar o arado, o boi. Eles não tinham adubo, o que eles faziam era cortar parte da produção e colocar no solo para servir, entre aspas, de nutriente. Mas isso não bastava para tentar fazer o solo produzir. E no ano de 1315 houve um boom demográfico, e nesse boom demográfico o solo não aguentou, ele começou a adernar, ele produzia cada vez menos. Um dado, para cada 15 sementes que eram plantadas, só 2 vingavam, porque o solo não tinha como, nutrienticamente falando, aguentar produzir. Entenderam? Só que não para por aí. Na mesma época em que nós temos esse colapso, porque nós temos o esgotamento do solo, a Europa começou a perceber algumas mudanças climáticas. Tchutchucos, e a coisa é muito doida. Mudanças climáticas que foram acontecendo da noite para o dia. O clima mudava, de repente, em certos locais da Europa, principalmente ali no centro-sul. Chuvas demais, eram chuvas torrenciais, eram chuvas que chegavam a durar, parece um dilúvio, 40, 50 dias. Secas, e secas que eram prolongadas, acompanhadas, inclusive, de algumas pestes, como o gafanhoto. Inclusive, estamos tendo uma nuvem de gafanhoto se aproximando do Brasil. Tá? Então a coisa era ruim, tchutchucos, porque não bastasse a mudança climática, por exemplo, com chuva e seca, nós tínhamos também a atuação da natureza. Os gafanhotos estavam atacando essa região. E quer cair de costas? Grande parte desses gafanhotos, por exemplo, ou das pragas que assolavam a agricultura, assolavam por conta da degradação do meio ambiente. O homem europeu era tão estúpido, pessoal, que ele, por exemplo, derrubava uma floresta inteira para plantar, só que isso causava um desequilíbrio natural e eles não sabiam como contornar a situação. Eles drenavam o pântano, causavam um grande problema também como impacto ambiental, mas continuavam fazendo drenagens. Então a ideia era você ampliar locais de produção, mas sem se preocupar com o meio ambiente. Resultado, as mudanças climáticas, elas detonaram a produção em muitos locais da Europa. Elas não só contribuíram para a falta de produção, como também foram contribuindo, isso é lógico, para a morte pessoal. Alguns historiadores falam que as mortes eram muito encontradas na França. É lá que nasce, por exemplo, o costume de comer carne de cavalo. As pessoas não tinham o que comer, então comiam os animais que eles mesmos podiam utilizar para trabalho. Tá bom? E aí vem a paulada.
Cada outra paulada é que nessa mesma época começou a aumentar o êxodo rural. E na boa, até vocês fariam isso, né? Imagina você, camponês, tendo que trabalhar num campo que não produz, tendo que trabalhar num campo em que você não consegue retirar quase nada e tem que passar grande parte dessa produção para o sistema feudal, e você olhar para a tua família e ela estar morrendo. O que você faz? Você faz o êxodo, né? Então começou a rolar o êxodo porque muitos camponeses começaram, mais uma vez, como já acontecia no século XI, a fugir para a cidade. Porque indo para a cidade, ele podia se tornar um homem livre, ele podia encontrar uma outra atividade, como, por exemplo, o artesanato, como, por exemplo, o comércio, entenderam? Só que olha só que sociedade burra, pessoal. Alguns senhores feudais também contribuíram para o êxodo. Quando eles perceberam que não tinha muita produção e tinha muita boca para alimentar, eles mesmos começaram a expulsar camponeses. E foram estúpidos, porque quanto mais eles expulsavam camponeses, o que acontecia com a produção? Ela caía. Ela caía porque, além do esgotamento e das mudanças climáticas, não tinha mão de obra. Entenderam? Resultado, tchutchucos, em 2 anos e pouco, nessas datas que eu especifiquei, a população europeia ela foi reduzida em 5%. É muito, né? Era muita gente morrendo. Mas o detalhe é o seguinte, olha só os resultados. O primeiro resultado foi a crise social. Olha lá como a história se repete. Já tinha acontecido no século XI, estava acontecendo de volta. Crise social, por exemplo, o banditismo. Aquele cara que é expulso do campo, não vai para a cidade, ou está no campo, mas está empobrecido, o que ele opta por fazer? Ele opta por assaltar residências no campo, ele opta por assaltar caravanas de comerciantes, ele se torna um bandido, entenderam? Agora, o pior, pessoal, era para aquele cara que ficava no campo e ainda tinha que continuar produzindo. Era uma crise social, por quê? Porque quanto mais ele produzia, e na verdade não conseguia aumentar muita coisa, mais ele tinha que pagar para quem? Para o senhor feudal. Então, para que isso fosse feito, para que ele pudesse pagar para o senhor feudal, aumentando a produção, esse indivíduo, esse camponês, trabalhava 22, 24 horas sem parar. Tá legal? E aí, por que é uma crise social? Porque alguns camponeses começam a se rebelar. Joia? Outro resultado, pessoal, esse eu vou pedir para vocês circularem. É desnutrição crônica. Atenção ao pessoal de biológicas. Todo mundo sabe que um organismo que não consegue recuperar nutrientes que perde, ele se torna um organismo déficit crônico, né? Ele começa a ficar fraco constantemente. Molecada, imaginem que a desnutrição crônica nessa época atingia a 90% da população europeia. E ficou pior nessa etapa da grande fome, porque a pessoa não comia quase nada. E o que ela comia? Ela comia aquilo que tinha. É daí que nasce a famosa história da sopa de pedra. Eu acho que vocês já ouviram falar. As pessoas chegavam a cozinhar tudo que encontravam. Ossos, algumas raízes fortes, mas mesmo assim elas não tinham uma alimentação regular. Resultado, quanto mais você tem essa desnutrição crônica, mais você está sujeito ao quê? A doenças. E muitas doenças começaram a detonar a Europa. Haja vista que a mais importante, a gente vai discutir daqui a pouco, a peste negra. Entenderam? E para finalizar, também circulem se puderem. Um resultado, pessoal, que a gente destaca muito importante é o resultado econômico. Os preços começam a disparar, aí entra em cena a lei da oferta e procura, né? Quanto menos produto no mercado, maior o valor. Concordam? E também acontece desabastecimento. Pessoas que não recebiam comida, pessoal, mas também não passavam adiante. Então, imagina uma cidade sem comida, uma cidade desabastecida. Era um problema sério, por quê? Porque uma cidade desabastecida é uma cidade que não tem produto para venda e não tem como se manter. Só que o campo também estava na mesma roubada, também estava passando por desabastecimento. Entenderam? Então, o que vocês perceberam? Que a grande fome, em 2 anos, ela foi detonando a sociedade e foi detonando a economia feudal. Ok? Aí olha só que coisa muito louca. Tchutchucos, passado aí o tempo dessa grande fome, quando o esgotamento começou a dar uma diminuída, porque as pessoas morriam, né? E aí você tem uma equivalência de produção em consumo, os europeus acharam que estavam começando a passar da fase ruim. Só que mal sabiam
que estavam para entrar em contato com a pior epidemia da história, pessoal, a peste negra. Olha por que eu falo que é a pior epidemia da história. A peste negra, entre os anos de 1347 e 1415, matou 1/3 da população europeia. Isso equivale a 25% da população de toda a Europa. Galera, é uma coisa muito louca imaginar que uma doença possa matar tanta gente, né? Ela não era nem pandemia, ela era uma epidemia, mas aconteceu. E sabe por que aconteceu? Porque grande parte da população já estava desnutrida, uma outra parte era ignorante, achava que a peste, por exemplo, era um castigo de Deus, era culpa dos judeus, dos muçulmanos, e a Igreja Católica, pior ainda, ela alimentava essa ignorância dizendo que realmente as pessoas eram culpadas pela peste porque não gostavam de Deus. Molecada, é uma ignorância tão grande, mas fazia parte daquele contexto que a peste adorou, porque foi por conta disso tudo que ela começou a ser disseminada. Mas tem alguns detalhes que eu preciso discutir com vocês. Primeiro, ela não é europeia. A peste negra veio da Ásia. Ela veio hoje de um local chamado Crimeia, fica no Mar Negro. E por que veio para a Europa? Veio para a Europa porque faz parte da globalização comercial. Tchutchucos, todo mundo sabe que Mediterrâneo e regiões próximas eram territórios que os comerciantes europeus utilizavam para negócios, né? Então, ali você tinha entrepostos comerciais, ali você tinha transações comerciais puras e simples. Só que o detalhe é que quando você faz tudo isso, você está fazendo uma globalização econômica, né? Mas também sugere uma globalização cultural. A cultura começou a se misturar. E dentro dessa mistura cultural e econômica, a gente também vai ter doença. Olha que doido. Na Ásia, essa doença era comum. É uma doença chamada endêmica, normal. O asiático já tinha produzido até anticorpos para isso. Só que quando ela foi levada pelos comerciantes para a Europa, ela detonou. Ela pegou um local que nunca tinha pego antes. E pegou o local, pessoal, com aqueles elementos que eu já falei. Desnutrição, por exemplo. Entenderam? Agora, o que é o horror da peste negra é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha como ela foi assustadora, pessoal. Aqui no alto, vocês têm um papa. Opa, sim. A peste negra, ela foi muito democrática. Ela não escolhia setores sociais. Papas também contraíram. E, lógico, é uma reprodução, tá? É parte de um filme chamado A Peste. E a doença, ela se manifestava mais ou menos assim. Ela tinha duas etapas. Uma primeira etapa era uma etapa de contágio sanguíneo, tá? E nesse contágio sanguíneo, a pessoa tinha essas bolas que surgiam no corpo. Podia surgir na cabeça, geralmente nas axilas, na virilha. Só que depois a doença evoluía. Ela ia para uma segunda etapa, em que se tornava até pneumônica, pulmonar, em que a pessoa começava a apresentar manchas negras na pele, daí o nome peste negra, as manchas variavam, e a pessoa começava a adoecer de verdade. Por quê? Aí vinha a febre, aí vinha, por exemplo, a corrosão dos órgãos internos. E se Deus tivesse pena da pessoa, ela podia morrer em 24 horas. Caso não, a doença se prolongava por mais algumas horas, ou talvez dias, e a pessoa tinha alucinações, a pessoa tinha dores, a pessoa começava a ter o sangue vazando pelos poros. Então não era uma doença qualquer. A coisa é tão louca, tchutchucos, que muitos cronistas fazem narrações que vocês estão vendo aqui nessas imagens, tá? Olha essa aqui, por exemplo. Eles narram que eram tantos mortos que morriam ao mesmo tempo que não tinha bala para todos eles. Então os caixões ficavam acumulados nas cidades ou na porta das cidades. Cronistas também narram que as pessoas elas tinham aparência cadavérica. Elas iam apodrecendo e tendo essa aparência cadavérica e ficavam se deslocando entre as pessoas da cidade. Então aí nasce essa brincadeira que eles chamam de dança da morte, né? As pessoas passeando, as pessoas circulando pela cidade de uma forma assim muito normal, mas com aparências de doente. Tchutchucos, e aí tem a fala... Oi, diga, Henrique. O Caio perguntou se hoje em dia não tem mais risco de pegar a peste negra. Ela é controlada, mas há um risco muito forte. Hoje, a peste ela é muito parecida com a cólera. É uma doença que é controlada em vários países, mas em outros não. Ela basicamente tem a ver com a falta de higiene.
ela não é tão poderosa como a peste negra, né? Como ela foi lá no passado, mas ela ainda apresenta esses sintomas. Sintoma, por exemplo, de mancha, bulbos, né? Que são essas bolhas, também febre, mas não tem o poder que tinha antes. É muito incomum a gente encontrar uma nova peste negra. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Então, galera, deixa eu falar para vocês uma fala redundante, né? Citar para vocês a fala de um cara que vocês já conhecem, Giovanni Boccaccio. O Giovanni Boccaccio foi um escritor italiano, ele viveu na época do Renascimento e escreveu um livro que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é o Decameron. E no Decameron, pessoal, ele coloca várias crônicas, né? E numa das crônicas, ele faz a seguinte citação: a peste, ela faz com que a pessoa, ela almoce com os amigos, tendo tomado café da manhã com a família, mas no final do dia, jante com os antepassados no paraíso. Galera, é uma citação muito louca, porque o Giovanni Boccaccio está mostrando o poder da doença, o quanto essa doença podia matar uma pessoa em 24 horas, mas ao mesmo tempo está demonstrando o horror que ela criou. Que ela foi tão horrorosa que conforme ela foi se alastrando em cidades, muitas eram abandonadas, as pessoas iam para o campo, as pessoas se deslocavam para outras cidades. Ela foi tão horrorosa que ela chegou a matar uma cidade inteira em Portugal, cara. Uma cidade que, segundo alguns cronistas, tinha lá os seus 2.000 habitantes. E ela foi tão horrorosa que até os médicos tinham medo da doença. E aí nasceu esse tipo de vestimenta. Para quem já jogou Assassin's Creed, deve ter jogado o 2 ou 3, se eu não me engano, e aparecem esses tipos dentro da cidade. Tchutchucos é uma vestimenta dos médicos para circularem entre os doentes. Ela tem esse formato do bico de pato, por quê? Porque muitos achavam que a doença, até tinham razão, ela também podia ser contaminada pelo ar, então eles achavam também que o nariz tinha que ficar muito distante do local por onde se respirava. E aqui na ponta do narizinho, dessa máscara, eles colocavam erva aromática, porque eles tinham que circular por locais onde tinham corpos apodrecendo. Então, olha só que visão. Imagina você dentro de uma cidade trombar com uma figura dessa. Tu não sabe se tem mais medo da peste, né? Ou mais medo de uma figura como essa. Então, isso tudo, Tchutchuco, são impressões da peste negra. Mas olha só o que vocês vão ter que guardar. Ela foi uma doença que foi trazida da Ásia por comerciantes, tudo bem. Mas ela começou na cidade. E adivinha por quê, pessoal? Porque quando começou na cidade, deixa eu colocar o slide de novo, porque pifou. Bom, vamos lá. Quando começou na cidade, tchutchucos, vão só escutando, começou justamente porque não havia higiene. Imagina, por exemplo, que as cidades medievais naquela época eram cidades, olha que coisa louca, em que não havia saneamento básico. Então, o esgoto corria no meio de uma rua, as pessoas limpavam as casas ou limpavam carne e jogavam esses restos na rua. Você tinha prédios muito altos, mas eram ruas estreitas e criavam um microclima. Vocês tinham rato, olha que doideira, não era o rato que era o culpado pela doença, pobrezinhos, né? Eram, sim, as pulgas que ficavam nesse rato. Então, a falta de higiene foi o principal elemento para a peste ter detonado grande parte das cidades. Então, a gente diz seguramente, Pitucos, que a doença começou nesses locais. Mas que é uma coisa muito interessante, a doença começando nesses locais, ela tinha o prazer de se alastrar, porque a cidade era totalmente caótica e as pessoas também mal sabiam o que estava acontecendo. Entenderam? Calma que está chegando. Chegou agora? Agora chegou. Chegou. Então vamos lá. Galera, então o primeiro fator, que é o que eu vou pedir para vocês grifarem, tá? O que a peste negra encontrou para ter se alastrado, é a falta de higiene na cidade, tá bom? Só que aí olha só que coisa pior. As pessoas não fugiam da cidade, as pessoas não iam para o campo. Qual? Elas iam levando a peste. E no campo, a higiene também era muito precária. E lá também você teve a alimentação da peste. Outras pessoas passaram a morrer também. Eu indico um filme para vocês, A Bruxa. Não a bruxa, aquela que tem a menininha que mora com um bode, tá? É A Bruxa, que é um outro filme que narra um pouco da situação no campo durante a peste. Boa, boa? Mais um fator.
A peste negra, ela está relacionada à desnutrição crônica. As pessoas eram doentes porque eram fracas. E isso também equivale não só à cidade, mas também ao campo. Entenderam? Tchutchucos, e depois de tanto estrago, ou seja, depois de tantas mortes e de tanto problema causado, o que essa peste criou? O que ela resultou? Ela resultou num êxodo urbano, tá? As pessoas passaram a procurar morar mais no campo do que na cidade. E era um problema, porque quanto mais elas saíam da cidade, elas iam contribuindo para o balançar da produção, né? Ao mesmo tempo, um pouco a economia comercial balançava. Só que ela teve um lado positivo nisso. As pessoas indo para o campo, elas também foram levando a atividade comercial. E aí que está o detalhe. A atividade comercial, ela passou a ser muito mais praticada do que a atividade rural, a atividade campestre. Tá legal? Outro resultado. Ela foi uma peste que encareceu o trabalho. Olha que coisa interessante. Imagina você como único sobrevivente de uma região. Tchutchucos, você como único sobrevivente de uma região, vai trabalhar por qualquer coisa? Não vai, né? Tchutchucos, então os caras que sobreviviam à peste negra começavam a exigir demais para trabalhar. Era uma segurança. E ao mesmo tempo era uma sacada, porque ele sabia que não tinha tanta mão de obra para continuar a trabalhar. E o que gerou também? Tchutchucos, além de você ter um encarecimento do trabalho, os produtos começaram a ficar caros também, porque não tinha muita gente para fabricar, não tinha muita gente para produzir, e quanto menos fabricação e menos produção, menos produto. Imagina então você não tendo o que comer, Tchutchucos, parte 2. Você não tinha o que comer na época da grande fome e agora também não, porque os preços eram muito caros. Entenderam? E para finalizar, uma coisa que eu peço para vocês circularem como resultado da peste, tem ligação com reforma e contra-reforma, eram as críticas em relação à Igreja Católica. Tchutchucos, igreja nessa época não era santa. Não era santa por quê? Porque praticava o nicolaísmo. O que é nicolaísmo? É você quebrar com celibato, é você, membro da Igreja Católica, ter filho. A igreja não era santa porque tinha investidura leiga. Quem entrava para a igreja não necessariamente sabia algo sobre religião, comprava cargo, né? Podia ser um nobre, assim como acontecia no Sacro Império. E a igreja, sacanamente, também vendia relíquias. E quando ela vendia relíquias, pessoal, ela vendia por 2 motivos. Primeiro, para ganhar dinheiro, normal, para a época, né? Visão dela. E por outro lado, para dar uma acalmada na população. Então ela vendia, por exemplo, lá uma lasca da cruz, que ela dizia que era de Cristo, para a pessoa comprar e falar, nossa, agora eu estou salva. Só que o detalhe é que muita gente fazia vista grossas. Agora elas passaram a enxergar a Igreja Católica de verdade, enxergar toda essa imoralidade. E sabe por que enxergaram tudo isso? Porque não era a igreja que falava que a peste negra ela era um castigo de Deus. Agora, quando os papas ou membros da Igreja Católica contraíam a peste, mostravam o quê? Que eles também eram imorais. Então as pessoas começavam a dizer, a imoralidade chegou na igreja. Então aquele papo de nicolaísmo é verdade. Essa história de vender relíquia também. Tchutchucos, a Igreja Católica nunca perdeu tanta força. Até tomar a grande paulada que tomou lá no século XVI com Martinho Lutero, com Henrique VIII e Jean Calvino. Entenderam? Então a peste, pessoal, ela foi uma puta doença que arrebentou a sociedade, ela detonou também a economia, mas principalmente ela contribuiu para que a Igreja Católica perdesse poder. Entenderam? Tchutchucos, agora a gente vai detonar tudo. Peste negra, data, ela começou em 1337 e terminou quando? Desculpa, 47 e terminou quando? Em 1351. Concordam? Tchutchucos, durante a peste negra aconteceu a fabulosa Guerra dos 100 Anos. Galera, a Guerra dos 100 Anos, ela alimentou mais ainda a quantidade de mortos que a Europa já estava vivenciando. E foi também a Guerra dos 100 Anos que contribuiu também para a desestruturação de todo o sistema econômico agrário da Europa. E sabe por que tudo isso? Porque foi uma guerra que durou, na verdade, 116 anos, tá? De conflito mesmo foram 55. Mas nesse espaço de tempo, adivinha quantas pessoas morreram? Milhares. Existem historiadores que falam que a Guerra dos 100 Anos, ela teria matado pelo menos 20 milhões de pessoas. Tchutchucos, e o que foi essa guerra?
Por que ela é tão famosa? Ela é famosa porque daqui saiu uma das figuras mais icônicas da história francesa, que é Joana d'Arc. Já ouviram falar dela, né? Eu recomendo até um filme chamado Joana d'Arc. É um filme recente. É um filme que narra quem foi ela. E, por outro lado, é uma guerra que tem muitas histórias interessantes. Eu vou pegar um exemplo, e é esse exemplo que vocês vão adorar. Quando você tá puto com alguém, qual que é o dedo das mãos que você mostra? É o dedo do meio, né? A história do dedo do meio surgiu durante a Guerra dos 100 Anos, segundo alguns historiadores. Surgiu assim. Houve uma batalha entre a França e a Inglaterra durante essa guerra, e na batalha os franceses começaram a xingar os ingleses, dizendo que iriam vencer. E falavam o seguinte: olha, tomara que vocês não vençam, porque se nós vencermos, e a gente vai vencer, a gente vai pegar o dedo médio de todos os arqueiros ingleses e vamos cortar. Tchutchucos, os arqueiros ingleses ficavam com medo porque eles precisavam do dedo do meio para puxar a corda para o arco funcionar, para lançar a flecha. Beleza, então eles foram para a batalha. Nessa batalha, a famosa Batalha de Azincourt, pessoal, os ingleses venceram. Eles mataram 10 mil franceses e só perderam 1.500 soldados. E aí começa a história do dedo, por quê? Porque os prisioneiros franceses estavam lá no chão, no meio do lamaçal. Os soldados arqueiros franceses passavam e mostravam o dedo do meio, dizendo: tá vendo? A gente venceu e ainda estamos com o dedo do meio. Então nasceu essa história de você xingar a pessoa dessa maneira. Então vejam que é uma guerra muito icônica. Ela fala de uma figura muito famosa, a Joana, e ao mesmo tempo fala de um palavrão que a gente usa, um gesto que a gente usa. Mas vem cá, o que foi essa guerra? Por que ela começou? Tchutchucos, a primeira explicação dessa guerra é a explicação política, tá? É o fator político. Era a disputa pelo trono francês. É o seguinte: em 1336 morreu o último monarca da dinastia capetinga, que era chamado Carlos IV, e o Lazarento não deixou herdeiros, pessoal. Então, de acordo com a tradição da monarquia francesa, se ele não deixou herdeiro, quem tem que assumir? É um parente homem próximo. Pois bem, apareceram dois parentes. O Dudu, olha lá, Eduardo III. O Eduardo III era sobrinho do rei morto, só que ele era inglês, ele era um príncipe inglês. E o outro que apareceu foi Filipe VI, também chamado Filipe Valois. Molecada, esse Filipe Valois era primo do morto. O detalhe, sendo francês, ele era o mais querido. Então, na disputa entre o Eduardo e o Filipe, adivinha quem venceu? Venceu o francês, pessoal, venceu o Filipe. Por quê? Porque os nobres utilizaram uma lei chamada Lei Sálica, dizendo que o Filipe tinha que assumir o trono. Por quê? Porque ele era herdeiro por parte de pai, olha que loucura, em relação ao rei morto. A Lei Sálica, ela fala que os reis da França só podem assumir sendo herdeiros por parte de pai. É o caso do Filipe. O Eduardo não. O Eduardo, ele era ligado ao rei morto, mas por parte de mãe. Então, o Eduardo ficou tão puto que invadiu a França para tomar o trono. E tomar o trono à força. Tá joia? Então, esse é o primeiro fator. É o fator de disputa pelo trono. Mas olha o segundo aqui, ó. Disputa territorial, pessoal. Eu já citei esse local, portanto, eu não vou alongar demais. Era a disputa por Flandres. E Flandres, quem controlava era a França. Os ingleses invadiram o território francês para tomar conta de Flandres. Era importante para a economia deles. Entenderam? Então foram lá 116 anos de combate, 116 anos de Guerra dos 100 Anos. E o detalhe, tchutchucos, olha o resultado. O resultado, vou mudar a cor da caneta aqui, tchutchucos, foi, primeiro, a consolidação da monarquia francesa, até porque foi a França que venceu a guerra, depois de ter perdido muitas vezes, tá? Só que vocês vão colocar por que ela venceu. A França venceu, tchutchucos, primeiro por uso de pólvora. Olha que doideira. Muita gente acha que não tinha pólvora nessa época, tinha. E a França foi a primeira nação a utilizar aqui. E a outra explicação, tchutchucos, vocês vão colocar com N de nacionalismo. A França venceu porque, com a Joana d'Arc, os soldados, o povo francês começou a lutar pela França, não pelo rei. E a Joana d'Arc, ela foi importante nesse aspecto. Ela sempre falou que a França tinha que vencer, mas é a França, não é o rei. Entenderam?
Outro resultado, pessoal, o conflito entre nobres ingleses. Aí, olha só, a Inglaterra perdeu, não perdeu? Então, quando ela perdeu, os nobres dentro da Inglaterra começaram a disputar o poder. É aí que nasce a famosa Guerra das Duas Rosas, a disputa entre as famílias de York e Lancaster. O lado positivo é que a monarquia inglesa começa a se dar muito bem, até porque os nobres vão se matando tanto que é o rei que começa a se destacar, tá bom? E para finalizar, a guerra ela resultou numa puta de uma crise econômica, tanto agrícola como comercial. Agrícola, por quê? Porque as guerras aconteciam no campo também. E comercial, por quê? Porque todo o dinheiro que era utilizado na guerra também saía da cidade, tá? Só que vem cá, entre agricultura, sistema feudal e comércio, sistema capitalista, qual vingou? Qual foi aquele que sobreviveu a essa crise? Foi o comercial, porque o comercial consegue sempre se reestruturar. É só começar de novo a comprar e vender, ok? E a minha despedida para vocês, tio Cos. Durante a Guerra dos 100 Anos, que já acontecia durante também a peste negra, aconteceu, e eu vou pedir para vocês ligarem direto, a revolta dos camponeses. Galera, qual era a situação para vocês entenderem por que os camponeses se rebelaram? A situação era guerra, e as guerras aconteciam dentro do campo, eles viam. A situação era, o campo não conseguia produzir porque estava esgotado, mesmo que tivesse uma melhoria, sempre estava esgotado, e agora os camponeses tinham que produzir mais ainda para sustentar a guerra. E o último cenário, eles estavam cada vez mais pobres. Então, nessa situação toda, que foi piorada pela Guerra dos 100 Anos, os camponeses se rebelaram. E se rebelaram por quê? Tchutchuco, se rebelaram primeiro porque eles não aguentavam mais o desarranjo político. Eles não aguentavam mais os reis se preocuparem mais com guerra do que se preocuparem com a região, do que se preocuparem com, por exemplo, a situação do campo. Entenderam? E nesse desarranjo, os senhores feudais usavam e abusavam do poder. Eles é que, por exemplo, forçavam os camponeses a trabalharem mais, ok? Só que tem também o que eu vou pedir, o desarranjo econômico. Tchutchucos, os caras trabalhavam, e o que eles não conseguiam? Nada, 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 nada. Porque o pouco que eles produziam, eles tinham que entregar para os senhores feudais. E o outro pouco, eles entregavam também para os reis, no caso da Inglaterra e da França, para continuarem a Guerra dos 100 Anos. Tchutchucos, então esse é o primeiro fator que demonstra que os camponeses não aguentam mais a situação econômica e política. Mas é o segundo fator que vocês vão circular, superexploração. É como eu falei, trabalham, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E quando trabalham e não conseguem produzir, o que acontece com esses pobrezinhos? Ou eles eram expulsos do campo, ou eles eram mortos. Galera, era uma situação limite. Os camponeses não aguentaram e aí estouraram. Tchutchucos, de todas as revoltas, olha só as que eu separei. Eu separei a de 1348, que é chamada Jacques Query. Ela rolou na França e recebeu esse nome, porque Jacques é um apelido para camponês, é tipo chamar de João Bobão. E a segunda é de 1381 e aconteceu na Inglaterra. Ela recebeu o nome de Batyler. O Batyler é o nome do líder, é um camponesão mor que liderou essa revolta. Mas que é o que é mais interessante de cada qual? Ambas foram muito violentas. A Batyler, por exemplo, invadiu Londres. Olha que loucura. Chegaram a invadir Londres, ameaçaram o rei, soltaram presos, né, bandidos. E a Jacques Query, tchutchucos, ela aconteceu ali nas imediações de Paris e invadiram muitas casas e muitos castelos de senhores feudais. Então, quando os camponeses na França invadiam castelos, por exemplo, eles estupravam a família do senhor feudal, matavam o senhor, queimavam a propriedade. Então, ambas as revoltas que eu citei, elas foram revoltas muito violentas, mas eram revoltas que estavam demonstrando o seguinte, tá tudo errado, né? Tá, então quem é que tem que centralizar o poder, olhar para o camponês, ou quem é que tem que centralizar o poder e acabar com essas revoltas? Os reis, é o que aconteceu. As duas revoltas só foram abafadas por conta dos exércitos do rei. Tá legal? Então tá aí o conteúdo, pessoal, em cima da hora. Tchutchucos, atenção. Esse conteúdo é o conteúdo que não cai no simulado, tá?
mas ele vai cair talvez num próximo que vai acontecer no começo do próximo semestre, bimestre, tá? Então guarda com carinho, beleza? Então muito obrigado pela atenção, um grande beijo para vocês, tenham todos uma ótima tarde, qualquer problema me procurem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, beijos, não esqueçam de colocar os nomes. Tchau, professor. Tchau, tchau, beijão. Bom almoço. Tchau, tchau. Tomara que seja, né, Henrique? Porque vai ser, eu acho que dobradinha hoje. Ixi. Horrível, pior que fígado, né? Tchau, tchau, tchau. Falou, professor, até mais. Falou, Samuca, abraço. Alô, professor. Falou, William, abração.